Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo, tá bom, versículo 14 ao versículo 22. Efésios 1, diz assim a palavra de Deus: o qual é a garantia da nossa herança, o qual está falando do Espírito Santo. Se você ler o 13, ele fala: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Aí o 14 ele diz: o qual, esse batismo, né? Esse selo é a garantia da nossa herança. Você que tem o Espírito Santo, você tem uma garantia de uma herança. Uma herança garantida por Deus é voltar para a pátria celestial e viver a vida eterna com Deus. Até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. 15. Pelo que ouvindo, eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual a esperança do seu chamado, quais a riqueza da glória da sua herança nos santos. Temos uma herança, o qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria direita nos lugares celestiais, muito acima de todo o principado, poder, potestade, domínio, e de todo nome que se nomeie, não só neste mundo, mas também no que há de vir. Colocou todas as coisas sob os seus pés e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meu Deus, que poder que nós temos, que começa pelo conhecimento e logo vem o selo da certeza, que é a revelação. É aquilo que você diz: isto é a verdade, ninguém me tira, a ti foi revelado. Quando você começa a ouvir e diz: é isto mesmo, a salvação é eterna, eu sou um eleito de Deus, sou um predestinado, o meu nome ninguém tira do livro da vida, o mal não me toca, sou propriedade de Deus, sou a sua nação escolhida, sou filho, fui adotado como filho, sou um tesouro particular, sou aquela dracma que estava perdida, sou aquele peixe bom que é pescado e é separado e é colocado no cesto, sou aquela dracma que se caiu na sala e a proprietária varreu e achou a dracma, sou aquele filho que o Espírito faz voltar a casa. Obrigado, meu Deus, por essa revelação, por esse entendimento, porque tudo vem da revelação. Eu oro em nome de Jesus, e o povo de Deus que tem olhos iluminados para ver, diga amém. Amém. Vamos cultuar nosso Deus com o nosso aplauso. Bendito seja o Senhor, que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Revelação é ato pelo qual Deus torna conhecido um propósito ou uma verdade. Revelação é
ato pelo qual Deus torna conhecido um propósito ou uma verdade. Muita gente gosta muito de ouvir conselhos. Não sei se você já ouviu pessoas perguntando: eu estou precisando de um conselho. Quem já ouviu isso? Às vezes as pessoas pedem conselho, né? Mas na realidade, não é um conselho que nós estamos precisando. Nós estamos precisando dos desígnios de Deus, ou seja, dos propósitos de Deus. Porque você pode vir em busca de um conselho com alguém, e este alguém te dá um conselho para o lado errado. Mas quando você busca a vontade de Deus, o desígnio de Deus, o que Deus quer? Quando alguém vai em busca de conselhos, talvez você possa cair em arapucas. Porque o conselho, diz aí um ditado, se o conselho não fosse tão bom, ninguém dava, vendia. Assim. Então eu estou aqui diante dessa carta do apóstolo Paulo, e diante de algo que me deixou esta tarde preso e meditando. Porque a palavra de Deus você tem que meditar. Você lembra que Deus falou para Josué? Medita na palavra. E que Deus fala através de Davi? Na palavra, você medita na palavra de dia e de noite, e você será como uma árvore plantada. O que é meditar na palavra? É quando você ouve a palavra e você fica assim: Deus, eu preciso de entender isto de fato, de verdade. Como é isto aqui? Eu preciso de entender de verdade o que significa que eu tendo os olhos do vosso entendimento iluminado. O que é isto? O que é eu ter os meus olhos do entendimento iluminado? Porque ele fala no 18 aqui, ó, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados. Porque até então os nossos olhos do entendimento estavam apagados. Nós não sabíamos fazer nenhuma diferença entre o bom e o mal, o certo e o errado. Eu recebo tantos testemunhos de irmãos nossos do ministério que dizem: pô, pastor, antigamente eu fazia assim, eu roubava luz, eu roubava água, eu fazia essa coisa, fazia essa outra coisa, mas eu não tinha entendimento e eu frequentava até uma igreja, sabe? Mas eu nunca, sabe, a revelação nunca entrou no meu coração de eu ouvir que aquilo era errado, mas para mim não tinha nenhum significado de respeito pela palavra. Eu ouvia, mas não respeitava a palavra. Quando você passou a respeitar a palavra, porque Deus passou a te revelar a verdade. A única coisa que faz você respeitar a palavra é quando quando nós estamos passando por um processo de libertação. Porque quando nós conhecemos a verdade gera libertação. Então quando Paulo diz: olha, os teus olhos do entendimento, para que eu tenho que ter os meus olhos do entendimento iluminado? Ele diz: para que saibais. Então há algumas coisas que nós precisamos de saber, e não adianta só ler aqui. Se Deus não te iluminar, você vai ouvir, vai ter uma informação superficial, mais ou menos. Por isso você vê, hoje até estava falando com a minha esposa sobre a parábola do semeador. O homem sai a semear, aí uma semente cai na beira do caminho, né? Outra cai nas pedras, a outra não produz nada. Então ele vai falando um monte de terras, de terras, que essa terra na realidade é o nosso coração, é a nossa mente. Então como é que eu sei que a mim foi revelado? Quando a semente cai e começa a dar fruto na sua vida. O que é um fruto? Irmãos, congregar, estar em comunhão, vir, louvar, tem que ser um prazer, tem que estar no teu sangue, tem que estar no teu calendário, na mente, tem que estar nas tuas entranhas. Isto se chama entender com olhos iluminados. Por isso que ele fala assim, ó, para que saibais. Saber o quê? Qual a esperança do seu chamamento? Qual a esperança do seu chamado? Você vai ler, vai ouvir, vai ler, vai ouvir, mas se Deus não te mostrar
qual a esperança do teu chamado? Mas se você não exercer o teu chamado, você vai ficar sem esperança. Por isso você vê pessoas que duram, na parábola do semeador, diz que durou por algum tempo a alegria, né? Aí vem os prazeres do mundo, sufoca a semente. Quando a semente cai num coração que é terra boa, que é revelado, que é entendido não com os olhos, não com os ouvidos, mas é entendido com a mente espiritual. Irmão, nós não estamos lidando com matéria, nós estamos lidando com coisas espirituais. As igrejas, infelizmente, 90% delas, tem pastor que fica invocado, tem irmãos de igreja que me mandam cada desaforo, porque diz que eu falo que é um percentual, né, muito grande, é uma porcentagem muito grande de gente que o Senhor diz que não gosta de Bíblia, não gosta da palavra. E é verdade, irmão. É verdade. As pessoas não estão amando a palavra porque os olhos estão escurecidos. Por isso que Paulo falou lá em Coríntios, quando o véu é retirado. Então, esse retirado véu, acho, se não me falha a memória, acho que é em 2 de Coríntios, acho que é em 2 de Coríntios, ele diz que quando o véu é retirado, então há um trabalho que é feito por Deus, que é o trabalho de retirar o véu. Então, quando Deus retira o véu, você só vai saber que se você está sendo revelado a você, quando os teus véus começarem a ser retirados. O véu do medo, o véu da incerteza, o véu da insegurança, o véu da preocupação com o amanhã, o que vai ser de mim, o que vai acontecer comigo. Irmãos, Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na minha vida. Eu não estou aqui andando por andar, caminhando por caminhar, cantando por cantar. Eu estou aqui porque Deus tem um desígnio, é um desígnio de Deus. Estava hoje evangelizando o abençoado que estava trabalhando aqui, falando de Deus para ele, e eu falei, estou te atrapalhando, né? Aí ele falou, não, pastor, pode falar, que eu não consigo ficar perto de uma ovelha, eu sei que ela não tem o conhecimento a verdade ainda na totalidade, eu fico querendo colocar a verdade no coração dela, e ela está trabalhando. Ele falou, eu conheço o senhor desde 2006, desde 2006 que ele me ouve. Ele falou, o senhor já tem programa na minha rádio? Eu nem sabia que eu tive programa na rádio. Já tem programa na minha rádio. Então, e os olhos ainda não foram iluminados, ainda existe véus que não deixam as pessoas verem. Qual é a esperança? Olha o que ele diz, estou no versículo 18 ainda. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Riqueza de uma glória e de uma herança. Você não pensa quando a gente fala de riqueza, se fosse numa igreja dessa aí, qualquer, quando se fala de riqueza, as pessoas já iam pensar que ia ser casa própria, fazenda, carro importado, só coisa material, né? Então, quando você pensa em riqueza que vem de Deus, você pensa numa riqueza que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração de nenhum homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tira os olhos da coluna, tira os olhos do tapete, tira os olhos da lâmpada, tira os olhos das coisas, olha para a tua esperança, olha para o teu chamado, olha para as riquezas. Quando Deus revelou a você que é pela graça que você é salvo, irmãos, eu sei que deve ter saído das tuas costas, da tua mente, uma tonelada. Vai dizer que isto não é uma riqueza, amado. Quando você percebeu que não foi você que levantou a tua mão para aceitar Jesus, mas foi Ele que te buscou aonde você estava e te pegou de volta porque você é dele. Então você falou, é uma riqueza, é pérolas. São ouro, prata e pedras preciosas. Porque outrora nós acostumávamos só comer palha,
feno e que mais? Madeira. Palha, feno e madeira. É o que a igreja hoje, 90% se alimenta. Palha, feno e madeira. Aí quando vem ouro, prata e pedras preciosas, a pessoa fica desconfiada. Não tem que desconfiar, tem que falar, Deus, me revele para mim se isto verdadeiramente é verdade. Se Deus revelar às pessoas que estão agora na rádio, que estão agora pelos aplicativos, que vão nos ouvir pelo CD, que elas são eleitas de Deus, não eleitas agora, porque aceitaram ou tiveram um problema na família e resolveram ir para a igreja. Não, eleita desde antes da fundação do mundo. O profeta Isaías disse que nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um seguia o seu caminho, mas ele fez cair toda a maldição que estava sobre nós, caiu sobre Jesus Cristo, e ele foi lá e buscou as suas ovelhas. Então isto é olhos iluminados. Irmãos, quando você tem isto, você não fica babando quando você fica olhando na televisão, vê gente falando, eu morava ali debaixo daquele barracão ali, hoje eu tenho 5 apartamentos, 14 carros, 25 não sei o quê, e sabe, já casei 30 vezes com a loura, com a morena, com a mulata, com não sei o quê. Você não vai ficar de olho nessas coisas. Isto não vai te acrescentar em nada, porque a ti está sendo revelada uma riqueza que a eles está sendo ocultada deles, amado. Eles não têm essa riqueza, porque se eles fazem as correntes, as campanhas e não chegam num bom êxito, ficam todos frustrados. Mudam de igreja, vai para outra, vai para lá, vai pegar o óleo diferente da outra, vai pegar o sal, vai beijar a mão de não sei de quem. Porque a eles, olhos ainda não estão iluminados, não tem colírios, não passaram um colírio da graça de Deus, não lavaram os seus olhos com a água pura, que é o Evangelho. Diga, água pura, que é o Evangelho. E Paulo diz aqui no versículo 17 de Efésios 1, ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê revelação no conhecimento dele. Então, você recebe o conhecimento e logo em seguida vem a revelação. Você recebe a revelação para você saber o que é verdade e o que não é verdade. Quando você tem revelação, você não fica preocupado. Como vai ser? Você sabe que vai ser. Como é que vai acontecer? Como é que vai fazer acontecer? Nós aqui não fazemos nada acontecer. Tudo vem da mão de Deus. Tudo vem de Deus. Vem para a tua mão e você despeja aqui. Vem para a tua mão. Primeiro passa na tua mão. 5 pãezinhos, 3 peixinhos passou na mão dos homens. E quando vai para a mão de Deus, se multiplica. Vê o que Deus faz. Aí os discípulos... Jesus falou, olha, cuidado com os fermentos dos fariseus, cuidado com a doutrina. Está falando de doutrina. Aí eles falaram assim, ele está brabo, ele tá invocado, Jesus está invocado. Sabe por quê? A gente não trouxemos pão. Jesus está falando de uma coisa, Jesus está falando em algo espiritual, eles estão pensando, a igreja vive disso, de algo material. Que Deus ilumine você, que aqui a gente não fala de material. O material vai chegar à tua vida. Você trabalha, você é honesto, você é fiel, Deus vai honrar você. Deus não vai deixar faltar nada para você. Não está dizendo que você vai nadar no dinheiro, que você vai ter casa onde você quiser. Vai dizer que ele te diz sim, eu suprirei todas as tuas necessidades. Todas as necessidades serão supridas na sua vida. Essa é a promessa. Diga assim, essa é a promessa. Não tem outra promessa. Não tem nada, nada além. Que o que vai além vem do homem. Vem do homem. Então, quando ele diz, dê revelação no conhecimento. Então, quando você lê comigo aqui, por exemplo, Efésios capítulo 3. Diz assim, 3, de 1 a 5. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentis. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me foi dada para convosco. Então, a mensagem da sabedoria predestinada
tem que vir do apóstolo Paulo. Se não vier do apóstolo Paulo, não vai ser revelada no teu coração. Por isso que Paulo falou, olha, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me foi dada para convosco. A dispensação, agora digo agora como Paulo, a dispensação da graça de Deus que me foi dada a mim, e eu digo a vocês essa dispensação. Como pela revelação ele me fez saber, eu tenho que desculpa quem me deu a Bíblia, mas vou riscar. Como pela revelação ele me fez saber este mistério. Como é que ele foi saber? Por revelação. E como é que você vai saber? Por revelação. Por isso que você vê pessoas saindo daqui, glória a Deus, e outras saem daqui. Então, glória, que palavra, meu Deus. Ai, eu sou eleito de Deus, o diabo não me toca, tudo que vier a mim, Deus tem o controle da minha vida, glória a Deus, não tem que reclamar de nada, não tem que reclamar de nada, eu tenho que dar glórias a Deus. Olha aí. Que me foi dada para convosco, foi dada a Paulo, como que foi dada a Paulo? Como pela revelação que ele me fez me saber este mistério. Paulo soube do mistério através de uma revelação. Então, você só vai entender se Deus te iluminar os olhos. E ele tem te iluminado os teus olhos. E eu louvo a Deus porque ele tem feito a parte que cabe a Deus tem sido feita por Deus. Então, como pela revelação que ele me fez saber este mistério, como vos escrevi antes em poucas palavras, pelo que quando lerdes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo, o qual, noutras épocas, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, por onde que é revelada a graça de Deus? Pelo Espírito. Pedro, nós não trouxemos pão, não foi revelado nada. Jesus estava tratando ali de uma doutrina dos fariseus, dos saduceus, cuidado com os fermentos. Jesus falou, cuidado com o fermento. Fermento quer dizer, doutrina deles. Ele está bravo, porque a gente não trouxemos pão para ele comer. Ele pensa em comer, tá vendo? Ele está com fome. Aí ele olha para o povo, para ele e fala, você não se lembra de 3 pãezinhos, 5 peixinhos, eu transformei? Você não se lembra? Você acha que eu estou perdendo meu tempo de falar de pão? Se eu quiser, eu desço o pão do céu, sai da pedra. Se eu quiser, eu falo para o peixe, ele sai da água e cai aqui. Vai pagar o imposto, não tem dinheiro. Porque Judas está roubando tudo, não tem dinheiro para pagar imposto. Judas é filho da perdição, a ele não foi dado a entender nada. Não tem dinheiro, calma, cara. Não, eles vão cobrar, porque Pedro tinha um medo do cobrador de impostos que se lascava. Ele não gostava de Mateus. Depois que Mateus se converteu, você acha que ele engoliu Mateus assim de uma vez só? Não engoliu nada, ele ficava lá. Esse cara aí, até Deus iluminar a mente dele, e Deus só iluminou a mente de Pedro sobre Mateus quando Jesus contou a parábola do filho pródigo naquela casa, e Mateus ficou ouvindo assim, Pedro entendeu que Mateus era o filho pródigo que voltava para casa, e Pedro era o filho mais velho que não queria receber Mateus. Aí ele foi revelado, por que Mateus? Entendeu, amado? Então tua família, se é de Deus, vai chegar ao conhecimento de Deus. Ninguém vai se perder. Nenhuma ovelha vai se perder. A gente não pode fazer nada por cabrito, mas ovelha, todas elas estão seguras. Diga, seguras. Versículo 5. O qual noutras épocas não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas, a saber,
que os gentis, agora, revelado o quê? A saber que os gentis são o quê? Quem eram os gentis? Não era nada. Então, Paulo tinha que pregar os gentis, e essa revelação tinha que atingir a mente deles, para que eles voltassem a se valorizar, porque eles não eram valorizados de nada. Rejeitado. Eles eram insignificantes. A palavra gentis, vem da palavra gentinha, gentalha. Lembra disso? Gentalha. Para de ver esse negócio, cara. Então, a saber que os gentis são coerdeiros de um mesmo corpo. Então, aí o judeu falou, caramba, agora... Por isso que eles rejeitaram a Cristo, porque Cristo veio trazendo algo para colocar no coração deles. Ele falou, não vou aceitar que esse povo imundo faça parte do mesmo povo. Não vou aceitar. Vê que Pedro falou, a gente não vai comer nada imundo, Senhor. Jesus falou, que eu purifico, cara, está purificado. Jesus purificou você, você é santo, você é puro, você foi aceito por Deus, você já foi aceito por Deus. Porque Deus entrou e varreu, limpou a casa é dele. Esta casa é tua, totalmente. Cadê o resto? Você sabe, né? Então, para a gente terminar, Filipenses 3,15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, como entender isso? Tenhamos este mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda estas coisas em vós. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, diga assim, já somos perfeitos. Agora, olha o problema quem não tem revelação. Quando fala, já somos perfeitos, quem não tem revelação, fala assim, nunca. Nós que nossos olhos já estão sendo abertos, iluminados, nós sabemos que essa perfeição está onde? No nosso espírito, diga assim, no meu espírito. Nós que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento de sentir, se sentir alguma coisa de outra maneira, se você sente que você não está perfeito, que você é imundo, que você é um miserável pecador, como a maioria do povo faz isso, né? Senhor, eu sou miserável pecador, não valo nada. Aí Paulo fala, Deus deve revelar ainda estas coisas a vocês, para que vocês sigam a vida em paz, sem culpa, perdoados, amados, santos, preparados a qualquer hora que Jesus vier. Ninguém está aqui na batalha da preparação, nós já estamos preparados. Nós já estamos preparados não por nós, porque Cristo já nos preparou para esse encontro. A noiva está adornada, o sangue já foi passado, e a palavra está sendo ministrada, e a revelação está sendo colocada no coração das ovelhas. Assim seja, assim diz o Espírito da graça, que as revelações do Senhor estejam sobre cada um de nós. Amém, 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 amém.